Na aula de hoje vamos falar sobre saberes populares em hematologia. Como assim? Sabe aquilo que você escuta na sua drogaria, na farmácia, na sua clínica, quando você vai atender o seu paciente, ou então até mesmo numa conversa informal com amigos, em família, aquelas informações sobre hematologia que as pessoas sabem popularmente. Então a gente vai falar sobre elas hoje, com o objetivo de te auxiliar no atendimento ao seu paciente. Vem comigo. Anemia pode virar uma leucemia? Não, uma anemia não pode virar uma leucemia. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Na realidade, o que acontece é como se fosse a ponta de um iceberg. A anemia é aquilo que é visto mais fácil. Então, o diagnóstico de anemia, muitas vezes chega primeiro. A pessoa, quando tem uma anemia, ela apresenta sinais e sintomas evidentes. Então, ele acaba tendo o diagnóstico de anemia primeiro. Mas, na realidade, é como se fosse o iceberg, tem escondido algo muito maior. Então, o paciente, ele tem uma leucemia que não foi diagnosticada. Essa leucemia, ela vai gerar um acúmulo de células na medula óssea. E esse acúmulo de células leucêmicas, os blastos na medula óssea, vai alterar o funcionamento desse órgão. Com essa alteração de funcionamento, a medula ela não vai produzir de forma adequada eritrócitos, plaquetas. Então, quando a medula não consegue produzir de forma adequada eritrócitos ou hemácias, as células vermelhas, esse paciente acaba desenvolvendo uma anemia. Mas a anemia está vindo em decorrência da leucemia, desse acúmulo de células na medula. E por que a anemia muitas vezes, o que é visto primeiro, como se fosse a pontinha lá do iceberg, é o que é enxergado? Porque a anemia gera sinais e sintomas que são evidentes. Então, o paciente que antes subia um lance de escada tranquilamente, de repente ele começa a subir e se cansar. E aí esse paciente procura atendimento médico. Ou é o paciente que todo mundo começa a falar que você está muito pálido. Nossa, como você está pálido? Aí ele vai e procura atendimento. Então, na realidade, o que a gente tem é que na anemia, os sinais e sintomas muitas vezes são mais evidentes. E aí, ela é vista primeiro, mas a leucemia já está lá instalada. Então, o que temos? A leucemia se instala primeiro. O paciente acaba tendo o diagnóstico de anemia, mas quem chegou primeiro foi a leucemia. E aí, na hora que a gente vai investigar essa anemia que foi diagnosticada, recém-diagnosticada, quando se investiga a causa, toda anemia, a gente precisa investigar a causa. Quando vamos investigar a causa dessa anemia, aí se diagnostica a leucemia. Então, entenderam? A gente tem uma leucemia já instalada e, posteriormente, chega-se à anemia. O diagnóstico da anemia vem primeiro. E aí, quando investiga a causa, descobre a leucemia. E aí as pessoas acabam vivenciando o quê? Eu conheci o fulano que teve uma anemia e aí a anemia dele virou uma leucemia. Não, ele teve uma anemia diagnosticada e aí quando foram investigar a causa daquela anemia diagnosticada, o porquê do paciente estar anêmico, descobriram a leucemia. Então, para a população, a ordem se inverte. Mas tranquilo? Nunca uma anemia corre o risco de virar uma leucemia. Agora, é importante investigar a causa da anemia, porque aí sim, a causa da anemia daquele paciente pode ser uma leucemia. Certo, pessoal? Vamos para a próxima? Você está com anemia? Já ouviu falar? Você tá pálido, tá com anemia? Já escutaram isso? A avó, a tia, puxar o olho assim, pra ver a conjuntiva e falar assim, tá pálido, você tá anêmico. Sabia que isso tem relação com o
a concentração de hemoglobina no seu sangue? Então, esse saber popular, esse conhecimento popular, ele é verdadeiro. Uma pessoa com anemia, ela realmente vai ter mucosas e pele descorada. Então, essa pessoa vai ficar pálida. Isso é real. A gente só tem que tomar um cuidado com o seguinte: esse descoramento de mucosa é sinal de anemia. Mas a gente não pode usar só isso como diagnóstico. Eu não posso ficar esperando isso para procurar fazer um exame para dosagem de hemoglobina, um hemograma para dosar a hemoglobina. Por quê? Porque muitas vezes, quando o paciente apresentar esse descoramento, o quadro anêmico dele já está muito grave. Então, a concentração de hemoglobina dele já está muito baixa. O ideal para diagnóstico de anemia, é concentração de hemoglobina. De acordo com a OMS, a definição de anemia é redução na concentração de hemoglobina no sangue. Então, para se fazer o diagnóstico de anemia, a gente precisa desta informação, dessa concentração. E aí depois a gente vai vendo, vai se buscar qual é o tipo de anemia. Então, vai se analisar outros parâmetros do hemograma, a gente vai analisar parâmetros bioquímicos do paciente, certo? E um sinal que também é útil nessa suspeita, nesse acompanhamento do paciente, é o descoramento de mucosa. Então, ele é um sinal de anemia, mas ele não pode ser usado sozinho como diagnóstico, certo? E aí vai ter uma aula lá na frente, depois vocês continuem seguindo aí o nosso canal, seguindo o Sapienza, que a gente vai falar sobre diagnóstico e tipos de anemia. Vamos pro próximo? Feijoada e hematologia? Qual a relação? O que tem a ver? Você já parou para pensar? Esse prato tão popular no Brasil, ele tem muito de hemato. Olha que legal! É muito bacana ver como que o conhecimento popular ele foi avançando, foi caminhando para associar alimentos que favoreçam a absorção. O que eu estou falando? Normalmente, numa feijoada típica, naquele prato de feijoada típico, a gente tem o feijão, um pouco de carne e as rodelas de laranja. Vamos entender o que essas rodelas de laranja têm a ver com essa absorção de ferro. O que a rodela de laranja ali, ela tem a ver com hematologia? Bom, se a gente pensar na feijoada tradicional, lá que é o prato que veio da época dos escravos, ela não tinha muita carne. Hoje a gente até tem feijoadas bem ricas em carne, mas ele é um prato mesmo à base de feijão e pedaços do porco, né? Aqueles pedaços que os senhores lá não consumiam. Então, os escravos acabavam usando isso e veio aí a nossa deliciosa feijoada. Mas sempre tem a rodela de laranja no meio. No finzinho do prato, uma rodela de laranja. Ou tem gente que gosta de comer junto, não faz diferença. O que isso tem a ver com a hematologia? É aqui, ó. O ácido ascórbico, ele acelera a atividade enzimática da DCYTB. É uma redutase férrica. O que é isso, professora? É uma enzima que converte o ferro 3+, em ferro 2+. Por que isso é importante? O nosso organismo só absorve ferro 2+. No feijão, a gente tem ferro 3+. Na carne, a gente tem ferro 2+. Então, o ferro da carne, ele é absorvido prontamente. O ferro que chega pra gente no feijão, ele chega na forma 3. Então, primeiro, na mucosa do intestino existe essa enzima, essa redutase férrica, DCYTB, que vai converter ferro 3+ em ferro 2+. Então, para que a gente possa absorver o ferro do feijão, eu dependo dessa enzima. Então, vai ter lá uma enzima que vai converter 3 em 2. Só que o ácido ascórbico acelera a atividade dessa enzima. Então, pensando na nossa feijoada, a rodela de
laranja, ela é excelente para fazer com que a gente absorva mais ferro daquele prato de feijão. E isso vale para outros alimentos. Então, sempre que o paciente consumir uma fruta cítrica, um suco de limão, um suco de laranja, durante ou logo após a refeição, ou se alimentar, fazer uso de sobremesa, né, uma laranja, por exemplo, ele vai estar acelerando a atividade dessa reduktase férrica e favorecendo então a conversão de ferro 3 para ferro 2 de todo o ferro que foi consumido durante a refeição na forma 3. Então aquele ferro das verduras verdes escuras, do feijão. Então esse processo é benéfico para acelerar a absorção de ferro. E tem a ver com o hemato porque a anemia mais prevalente no mundo é a anemia por deficiência de ferro. Então, na nossa feijoada, a gente consome ferro em grande quantidade na forma 3, mas a laranja acelera a atividade da enzima para converter esse ferro para a forma 2, para que a gente possa absorver adequadamente. Tranquilo? Vamos para a próxima? AS infantil é usado para afinar o sangue? Ácido acetilsalicílico afina o sangue? Já ouviu isso? De onde vem? O ácido acetilsalicílico ele é um antiagregante plaquetário. Então, ele vai inibir a agregação de plaquetas. Quando o paciente, então, faz uso, ele vai ter a redução na formação dos coágulos, dos trombos. Então, vamos olhar aqui para essa figura. A gente tem uma plaqueta. Quando essa plaqueta sofre adesão no endotélio, o ADP entra na plaqueta e vai ser convertido a ácido araquidônico e posteriormente a tromboxano, que vai ser útil na agregação plaquetária. O ácido acetilsalicílico atua aqui, ó. Ele inibe a conversão de ácido araquidônico a tromboxano. Então, o paciente que faz uso de ácido acetilsalicílico 100 mg todos os dias, ele está, na realidade, diminuindo a agregação plaquetária. Vai diminuir a formação de trombos, mas o sangue dele não vai ficar mais fino, mais ralo, menos viscoso, certo? Viscosidade sanguínea tem a ver com concentração de hemoglobina e número de células vermelhas. Então, um sangue menos viscoso é um sangue de um paciente com uma anemia. Quanto maior o grau da anemia, menor a viscosidade sanguínea, mais ralo ele estaria. O ácido acetilsalicílico não interfere com o número de hemácias e nem concentração de hemoglobina. O ácido acetilsalicílico interfere com a agregação plaquetária. Então, quando as pessoas falam nesse afinar o sangue, a gente tem que entender que está reduzindo a formação de agregados de plaquetas. E com isso reduz a formação de trombos, mas não interfere na viscosidade sanguínea. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, mande pra gente nos comentários, lá no nosso Instagram e continue nos seguindo. Um grande abraço!